Pessoal, é o seguinte, nossa aula de hoje, ela tem como base principal, algumas outras características e peculiaridades da cultura, que são elas o contexto da ideologia, ideologia levando em consideração a relação com a cultura e com o contexto social de cada indivíduo, e como essa ideologia ela meio que se expressa na vida de cada indivíduo por meio da política, ou por meio dos hábitos, ou por meio dos costumes sociais, tá? Outras situações também que tem uma relação com a ideologia, é como cada indivíduo ele tem noção de como a sua vida ela pode estar correta em uma perspectiva política. Então, assim, quando eu falo de política, querendo ou não, eu também vou me relacionar à cultura, né? Porque eu vou me relacionar ao costume ideológico que eu passo a desenvolver no decorrer dos anos, né? Querendo ou não, o que nós estávamos conversando aqui, mesmo que seja uma coisa meio que pessoal, tem uma relação com ideologias também, né? No que diz respeito, por exemplo, à questão da vacina, né? A vacina contra o Covid. A gente sabe que muitos conservadores, eles vão evitar, né, a vacina, e políticos conservadores, eles vão evitar que o Estado brasileiro em si faça os seus devidos investimentos para com a vacina, principalmente no que diz respeito a expandir essa vacina para massa para massa popular, né? A questão é que, ideologicamente falando, né, nós, enquanto seres políticos, enquanto seres sociais, nós somos capazes de reivindicar, né, numa perspectiva ideológica, nós somos capazes de lutar por aquilo que é nosso de direito, né, que por uma questão política, né, o direito à vacina, ou o direito a uma saúde pública de qualidade, né, tá dentro da Constituição, e a Constituição prevê que todo mundo que vive no estado em si, né, tem direito a uma saúde pública de qualidade. E isso, querendo ou não, faz uma referência ao que nós estávamos discutindo acerca de prioridades ou não acerca da vacina contra o Covid, né? Ideologicamente falando. Eu sei que quando eu ia me vacinar, né? Eu ia me vacinar, eu estava pretendendo fazer o seguinte questionamento, né? Pegar um cartaz fora Bolsonaro, fora genocida, né? Tirar uma foto com ela me vacinando, né? Mas aí, só para vocês terem uma noção de como é a ideologia pública, né? Infelizmente eu não pude fazer isso, né? Não pude fazer isso por causa de quem? Por causa de quem? Por eu simplesmente estar em uma espécie de banco de observações do serviço público. Então, assim, é só para vocês terem uma noção de que as ideias que correm, né, no cotidiano político das pessoas em si, elas interagem, querendo ou não, com a viabilidade pública existente na realidade desses indivíduos, tá? Então, isso, com relação à relação entre ideologia e política, ela sempre é expressada através de manifestações culturais. Essas manifestações culturais se dá através, por exemplo, da questão do ato de cantar, né? Quando você tem músicas que são extremamente críticas socialmente, né? Eu não sei se vocês já escutaram, por exemplo, as músicas de uma banda chamada Legião Urbana, né? Vocês são novinhos, talvez não tenham escutado, né? Mas outras pessoas já escutaram. Não sei se vocês também já escutaram algumas músicas do até mesmo dos próprios Racionais, né? É uma banda que fez sucesso, uma banda de rap que fez sucesso nos anos 2000, né? Que desenvolveu músicas altamente críticas contra o sistema governamental, né? E querendo ou não, esse tipo de música, né, esse tipo de ação cultural é uma manifestação cultural porque expressa a ideologia daqueles indivíduos que escutam,
tá ok? A gente tem que levar em consideração também que essas próprias manifestações culturais que são expressadas por meio das ideologias, ela ocorre tanto nos planos das ideias quanto nos planos dos pensamentos sobre a realidade material, né? Com efeito diretamente nas ações que cada indivíduo passa a desenvolver no decorrer dos anos. E quando eu falo de ações, eu estou falando sobre as consequências que a nossa liberdade em agir ideologicamente tem para com, para com o sistema. Então, assim, ideologicamente falando, nós vamos ter três vertentes ideológicas no mundo, né, como todo, numa perspectiva política. Nós vamos ter a ideologia de esquerda, né, que é uma ideologia mais conservadora, mais tradicionalista, e que prega uma determinada hierarquia entre aquelas pessoas que têm uma influência política e econômica mais forte sobre o Estado. E também tem a ideologia de esquerda, né, que é uma ideologia mais liberal, uma ideologia que desenvolve ações ações sociais mais voltadas para o bem do coletivo, né, e não cobra do Estado uma hierarquia específica, muito pelo contrário, através do contexto da democracia, as representações políticas são escolhidas por meio das eleições, não importando quem é o indivíduo que se candidata ou não. E a terceira vertente ideológica é a ideologia central, né, o centro em si, né, que já tem uma perspectiva tanto da esquerda quanto da direita. Em qual sentido? No sentido de serem um pouco conservadores, no sentido de obter uma determinada um determinado tradicionalismo, um determinado conservadorismo para manter a ordem, mas isso não quer dizer que a massa, isso não quer dizer que a população ela fica de lado, né? Muito pelo contrário. A tratar tratar leis que fazem referência ao bem da sociedade em si acaba que sendo uma coisa ideológica centralizada, né, por causa dessa vertente citada. A palavra ideologia em si, ela tem muitos sentidos, né? Em 1801, no caso, o filósofo francês Truys, né, empregou a expressão ideologia como ciência das ideias, ou fatos da consciência, como está sendo ressaltado no texto. A ideologia também ela pode ser caracterizada como uma doutrina, né, como um conjunto de ideias que influencia vários grupos, ou uma expressão que legitima formas de ações, né, seja relacionadas a doutrinas econômicas, políticas ou filosóficas. Quando eu falo sobre ideologia ser doutrina, eu falo no sentido de que ideologia também ela pode ser algo que influencia uma determinada massa que não tem um pensamento próprio sobre uma determinada ideia política ou uma ideia cultural, né? Por exemplo, eu sou um indivíduo, eu, Josiano, tá? Que sou extremamente contra o sistema bolsonarista, essa forma de governo que o presidente Bolsonaro, de alguma forma, impõe, né? Eu sou totalmente contra todo e qualquer tipo de conservadorismo coexistente na sociedade política, né? Eu sou totalmente a favor, por exemplo, do SUS, porque o SUS ele permite que todos nós desenvolvamos, né, um bem-estar social através da saúde pública que o governo, de alguma forma, tem obrigação de nos dar. Tá, é uma ideologia minha. Talvez, por eu falar tanto dessas ideologias, por eu pregar tanto o que eu penso, talvez por eu pregar tanto
a minha forma de ver o mundo, talvez vocês, enquanto, por exemplo, pessoas que têm ah, na idade de 15 a 16 anos se sintam influenciados com relação a isso. E o ato de vocês se sentirem influenciados transforma a minha ideologia em uma espécie de doutrina, né? Mas em uma doutrina por quê, Josiano? Em uma doutrina porque eu não estou, de alguma forma, seguindo a linha de emancipação política no que diz respeito a vocês, né? Muito pelo contrário, eu estou seguindo a minha ideologia, mas eu não estou, por exemplo, pregando uma forma que vocês têm de pensar por si própria, né? Então, assim, eu quero dizer que, de alguma forma, vocês, por não terem ainda uma experiência de vida política e cultural fixa, talvez vocês, de alguma forma, se sintam atraídos por algumas ideias ou algumas formas de pensamentos que estão de acordo, talvez, com a vida de vocês, naquele momento específico, né? Mas em algum momento, em algum dia, em algum momento, vocês podem até mesmo mudar de ideia. Às vezes, por exemplo, a minha forma de pensar, ela pode não ser tão interessante para vocês a ponto de fazer com que vocês criem a sua própria maneira de ver o mundo através da forma que vocês têm de ver a política ou na forma que vocês têm de ver as reflexões filosóficas existentes sobre o mundo, entre outras coisas, tá ok? Maria Eduarda falou que tem uma música do Cazuza que fala sobre ideologia. Sim, tem, porque assim, na época do Cazuza em si, né, quando a expressão ideologia ou quando outras formas de ideologia que vai contra o sistema começaram a surgir na sociedade brasileira, né, isso era visto como uma afronta contra o governo, né? Isso era visto como uma afronta contra a família, a família tradicional brasileira. E o Cazuza, ele meio que foi contra todo esse sistema, né? O Cazuza ele foi contra toda essa forma tradicionalista e conservadora de ver o mundo, né? Por exemplo, o cara viveu o cara viveu na década de, se não me engano, na década de 60 ou 70, né? E o cara cantava canções que faziam, por exemplo, apologia a um sistema político mais flexível, né? O cara vivia em uma época tradicionalista e conservadora e o cara era homossexual, entende? Em um momento onde a homossexualidade não era reconhecida, em um momento onde a própria política brasileira em si não respeitava aquelas pessoas com outros tipos de orientações sexuais, entre outras coisas, tá? Um, Em meados do século XIX, como fala o terceiro parágrafo desse slide, Marx e Engels deram um termo deram ao termo sua concepção política, né? Perante o dia a dia, a ideologia ela justifica posições que assumimos e que de alguma forma nos dá uma visão das suas relações sociais, que é baseada em um grupo dominante. Para Marx e Engels, né, essa concepção política que é a ideologia, ela se manifesta nas representações sociais, em palavras, em sentimentos, condutas que se cristalizam nas crenças, nas religiões, na filosofia, no direito e na política. Então, assim, quando ele fala sobre ideologia, no caso o Marx, ele fala sobre um contexto de emancipação política. Quando eu falo sobre emancipação política, eu falo sobre o indivíduo ter plena noção de como a sua vida em si
ela pode, de alguma forma, superar as tradições políticas, o conservadorismo político, e a partir dessa perspectiva, o indivíduo em si, em, por meio da sua autonomia, ele pode acabar desenvolvendo suas próprias ideias, né? Como, por exemplo, dependendo do grupo, por exemplo, que vocês andam ou se relacionam em seus cotidianos, é fácil a gente ver qual tipo de ideologia vocês adotam, né? É fácil ver se vocês são, por exemplo, uma espécie de bolsominion, é fácil ver se vocês são algum tipo de indivíduos que são contra um sistema que, de alguma forma, exclui socialmente, é fácil ver se vocês são pessoas que defendem os direitos de igualdade de gênero. Tudo depende de quê? Depende como é o contexto das conversas de vocês nos seus dias. Depende muito de quais são os tipos de pessoas com o qual vocês andam cotidianamente, né? Como por exemplo, uma pessoa que de alguma forma critica constantemente, por exemplo, as cotas, ou uma pessoa que critica constantemente as manifestações feministas, né, que são desenvolvidas pelas mulheres. Com certeza é uma pessoa que não tem nenhum tipo de senso político ou senso cultural. Com certeza é um tipo de pessoa que não tem nenhum tipo de experiência de vida e que de alguma forma se destacou a partir de alguma injustiça sofrida por causa do sistema, né? Então, assim, é fácil perceber, por exemplo, quais são as pessoas que são, por exemplo, beneficiadas socialmente, né? Por causa do dinheiro ou da influência política que essa pessoa tem. Mas aí só nos resta o quê? De uma forma mais específica, lutar contra esse tipo de pessoas, né? Para que esse tipo de pessoas não se tornem o grupo dominante da sociedade. Outra coisa também que nós temos que perceber é a questão da diversidade cultural no Brasil. Como eu havia dito para vocês, no Brasil nós temos, como é que eu posso dizer, um, vale, mano. Assim, uma miscigenação gigantesca, né? Miscigenação em quais sentidos? No sentido de que nós temos várias características culturais de vários países, principalmente relacionadas aos países europeus, e por causa disso, né, nós temos uma diversidade cultural gigantesca no nosso Brasil, tá? De uma forma mais específica, no Brasil em si, nós temos como base cultural originária a cultura indígena. Mas, aos poucos, a cultura indígena em si, ela acabará que, de alguma forma, desaparecendo aos poucos, mas por quê? Por causa desse processo de apropriação cultural que está acontecendo as características europeias existentes aqui no Brasil. Ou seja, eu quero dizer que por causa do nosso processo de colonização existente de 1500 até hoje, o Brasil, ele aos poucos foi perdendo a sua originalidade cultural, né? A ponto de fazer com que os próprios indígenas, que são os donos originários da nossa terra, né, perdessem o direito de se utilizar das próprias terras. Só para vocês terem uma noção. No caso, como tá sendo subscrito no parágrafo, né, o caso das comunidades indígenas é meio que significativo, né? Existe até um movimento social que defende os direitos, os direitos de prática cultural dos povos indígenas. Por quê? Porque os povos indígenas eles são pessoas politeístas, né? Porque acreditam que os deuses
estão e fazem parte da natureza, né? Os indígenas, eles têm uma perspectiva cultural muito divergente daquela que nós temos em si, né? Mas lógico que esses indígenas, eles não deixam de estarem se adequando ao contexto de modernização da sociedade, né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, uma foto bem atual de indígena, que inclusive tem no livro de vocês, né, no capítulo 6. Não pensem que o cotidiano do indígena é viver caracterizado dessa forma, né? Muito pelo contrário. Essa forma que eles estão caracterizados na foto é mais uma forma simbólica, né? Porque é a forma com a qual eles viviam no período de 1500 até aquele processo de dizimação indígena causado pelos portugueses, né? E atualmente, se você for, por exemplo, a algum tipo de tribo indígena, vocês vão ver que eles são pessoas que respeitam, né, a sua cultura, a sua forma de viver, né, tradicionalista, né, a sua forma religiosa de ver a natureza, mas ao mesmo tempo eles não deixam de se modernizar, né? Eu lembro que em 2017 eu fui para uma aula de campo, né, em uma tribo indígena, que é a tribo do Genipapo Canidé, que fica em Aquiraz. E uma aluna tinha me perguntado uma coisa que eu tinha achado um absurdo, né? E nós estávamos no caminho, eu senti vontade de jogar ela pela janela do ônibus. Perguntou se eles comiam com colher, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa menina que perguntou isso, ela tem a ideia que o indígena em si, ela seria ainda aquela pessoa aquele indivíduo que vive em ocas e que passa o seu dia a dia seminu e pintado de alguma forma. Quando, na verdade, essa questão da caracterização deles é, como eu disse, uma caracterização representativa, uma caracterização simbólica que vai de acordo com a originalidade cultural que eles têm desde o processo de colonização até hoje. Uh, os indígenas em si, né, eles os indígenas em si, eles não foram respeitados com relação aos seus costumes a partir do período de colonização, né? A ponto de fazer com que isso fizesse com que eles perdessem o seu direito ao uso das terras. E quando eles precisam dessas terras, eles se utilizam para quê? De uma forma mais específica, né? É mais para poder preservar a natureza, por causa da religião deles e para poder também preservar a sua forma de ver o mundo e seus costumes culturais, seus hábitos, né? Os povos indígenas em si, eles sobreviveram, né? Pelo menos os que sobreviveram ao genocídio causado pela colonização, foram limitados pelos colonizadores, exploradores e latifundiários e pelo próprio Estado a não viver uh, a não viver completamente em seus territórios originários, a ponto de, de muitos territórios que fazem parte de tribos indígenas estarem sendo, de alguma forma, invadidas por grandes empresários simplesmente para eles poderem lucrar e, a partir disso, pagar impostos ao Estado, e o Estado concorda. Então, o que é que os movimentos indígenas fazem em si? Né? Eles vão à luta, né, no Congresso Nacional a fim de obter o direito à terra, né? Ou seja, eles estão ali lutando por aquilo que já era dele, né, por direito, né, mas que de alguma forma foi tomado pelo homem europeu, pelo homem colonizador, no caso, pelo homem branco. A falta de compreensão e respeito à cultura indígena, né, também faz com que empresas multinacionais e fazendeiros se aproveitem ilegalmente das suas terras, né, indo lá, invadindo, construindo prédios em seus territórios, derrubando as suas matas,
né? E quando os indígenas vão lá para poder impedi-los, assassinatos são cometidos, né? Violência são causadas contra a forma que eles têm de ver o mundo. E isso, de alguma forma, né, prejudica a, o processo de sobrevivência e de subsistência da cultura indígena.